Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Nós gostaríamos que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, lá no capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 8 e 9 e vamos dar continuidade nessa segunda parte. Hoje eu espero que você tenha visto a primeira parte, para que você possa entender esta segunda parte da mensagem do Senhor para os nossos corações, para a nossa mente, para a nossa alma. Amém? E eu gostaria de informar para vocês o nosso tema, a nossa proposta, que Deus manifesta a sua graça em Cristo Jesus. Nós vimos na primeira parte, no domingo passado, que o pecado trabalha contra nós. Falamos que o homem, ou seja, o ser humano, está morto. Ou seja, o que o versículo 1 nos informa é que Deus nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E explicamos também que o ser humano, ele é levado a desobedecer porque há três forças deste século em que vivemos. O mundo, que é o sistema que pressiona a que a gente se amolde a esse padrão que esse mundo vive. O diabo, que é o inimigo das nossas almas, que tem como ofício roubar, matar e destruir. E também a carne, não o nosso corpo, mas a nossa natureza caída, com a qual nós nascemos. A carne, ela deseja controlar a nossa mente, o nosso corpo, levando-nos a desobedecer a Deus. Então, sendo assim, nesta situação, o ser humano estava condenado, porque nós éramos, como o versículo 3 afirma, por natureza, filhos da ira. E também o versículo 3 afirma que as inclinações da nossa carne, a tendência era de fazer tão somente a vontade da carne e dos pensamentos. Mas a graça de Deus veio ao nosso encontro, e essa é a segunda parte da nossa mensagem. Olha, observe bem no versículo 4. Efésios capítulo 2, versículo 4. O que nós vamos constatar e o que nós vamos ver aqui é que Deus trabalha por nós. Se vimos na primeira parte, no passado, que o pecado trabalha contra nós, agora nós vamos ver a graça de Deus em nossas vidas, em Cristo Jesus. Deus trabalha por nós. E o apóstolo Paulo nos apresenta aqui a riqueza da obra redentora, a obra libertadora que Deus realizou em Cristo a nosso favor. Versículos 4 a 9. Você pode ler no seu tempo, mas eu gostaria de ler o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Amém? Então, a condição atual dos cristãos, aqueles que estão em Cristo, é em relação à sua condição anterior. Veja bem, no versículo 4 nós temos a informação que antes nós éramos objetos da ira de Deus, agora nós somos beneficiários de sua misericórdia. Nos versículos 5 e 6, nos informa que antes nós estávamos presos na condição de mortos espiritualmente. Agora, ressuscitamos para uma nova vida. Antes, éramos escravos do pecado. Agora, somos salvos pela graça de Deus. Antes, andávamos só. Éramos errantes. Agora, usufruímos da companhia de Deus.
Essa é a graça de Deus. É por isso que o nosso texto quer evidenciar somente a graça, sola gratia, somente a graça de Deus. Por quê? Porque o versículo 4 nos informa que Deus nos amou. Nós somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. O versículo 5 vai nos informar que Deus nos ressuscitou. Nós estávamos mortos espiritualmente e em Cristo, quando cremos em Cristo, passamos da morte para a vida. Recebemos uma nova vida. Isso é graça. Essa é a graça do Senhor, nosso Deus e Pai. No versículo 6, Deus nos exaltou. Da sepultura às regiões celestiais em 3 degraus. Deus nos deu vida, Deus nos ressuscitou e Deus fez nos assentar com Cristo. Essa é a graça de Deus, somente a graça. Os versículos de 7 a 9 nos informa que Deus nos guardou. E qual que é o propósito de Deus? Qual que é a finalidade em Deus trabalhar por nós? Para mostrar nos séculos vindouros, versículo 7 do nosso texto, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque o versículo 8 é claro em dizer, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras, não é de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 9. Portanto, o objetivo, a finalidade principal de Deus em nossa salvação, o propósito de Deus é a sua própria glória. Pela graça, somos salvos. O fato de Deus nos amar, o fato de Deus nos ressuscitar, nos exaltar, nos guardar, refletem os degraus que a sua graça nos proporcionou em Cristo. A graça, entendam, a graça é o amor de Deus em ação para conosco, em Cristo. É o amor de Deus em Cristo que nos torna beneficiários dessa graça. Veja só, versículos 8 e 9, ressignificando, vamos ler novamente. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação ela não pode ser pelas obras, como algumas outras religiões afirmam. Porque a obra da salvação ela já foi plenamente realizada por Cristo Jesus na cruz. Quando Jesus, ali, naquela cruz, expira, ou seja, entrega o seu espírito a Deus, antes disso, ele diz, e isso está registrado em João capítulo 19, versículo 30. Jesus disse, está consumado. Tetelestai é a expressão. Ele se refere à obra, a toda a obra realizada. Nós não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Cristo. Não existe mais necessidades de sacrifícios, de rituais. Não. Deus trabalha por nós. Eu gostaria também de informar que Deus trabalha em nós. Versículo 10, o apóstolo Paulo anuncia a beleza da criação, a beleza da nova criação de Deus. Quem nós passamos a ser em Cristo? Pois o versículo diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A salvação, ela é uma obra exclusiva de Deus por nós e em nós. O instrumento que Deus usa para nos transformar é a sua palavra. Deus está trabalhando em nós. A conversão não é o fim da obra, mas é o início dela. Por isso que o apóstolo Paulo afirmou à igreja em Filipos, aos filipenses,
capítulo 1, versículo 6. Ele disse assim: pois estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, Deus, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Deus começou na conversão e continua na santificação vai se consumar na glorificação. Aleluia por isso. Portanto, vimos então que o pecado trabalha contra nós. Vimos também que Deus trabalha por nós. Vimos agora também que Deus trabalha em nós. Mas a última parte que eu gostaria de tratar com vocês é que Deus trabalha também através de nós. Versículo 10, a parte B, nos informa o propósito para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que isso significa? Que nós fomos alcançados, nós fomos salvos para as boas obras. Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14, assim diz a palavra do Senhor. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todo ser humano. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Exemplo, Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés para usá-lo por 40 anos. Deus trabalhou vários anos, aproximadamente 20 anos, na vida de José, antes de levá-lo ao trono do Egito. Deus trabalhou na vida de Davi muito tempo. Treinou Davi no deserto, antes de colocá-lo no trono de Israel. Só para dar uma ideia, Saul reinou 40 anos. Então, Davi estava pronto para assumir esse lugar. Graças a Deus por isso. E para concluir esta mensagem, eu gostaria de convidar você a uma reflexão, a fazermos uma aplicação. Informando, deixando você ciente, tranquilo, seguro, de que Deus sabe do nosso passado. Deus conhece o nosso presente e tem algo maravilhoso para o nosso futuro. O ser humano, antes da sua conversão, antes de aceitar a Jesus, ele está morto espiritualmente, está separado de Deus. O ser humano, após a sua conversão pela graça, quando ele se arrepende, ele passa a experimentar uma nova vida em Cristo. O Senhor promoveu em Cristo a redenção, a libertação. O Senhor, nosso Deus e Pai, promoveu em Cristo a remissão dos pecados, o perdão de pecados. Então eu preciso considerar que o pecado trabalhava contra nós, já não trabalha mais. Porque agora em Cristo, Deus é quem trabalha em nós. Deus trabalhou por nós, Deus trabalha em nós e Deus trabalha através de nós. A graça especial de Deus é a forma como Deus trabalha de uma maneira especial em nós pela sua palavra, através do Espírito Santo. Essa graça especial de Deus, ela opera de maneira poderosa na vida do ser humano que se arrependeu, na vida do ser humano que olhou para Jesus, na vida do ser humano que foi tocado pelo poder do Espírito Santo, na vida do ser humano
que o Senhor resolveu se revelar e revelar a Jesus. Essa graça especial, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é irresistível. Essa é a graça de Deus na pessoa do Espírito Santo, que habilita o cristão a exercitar a fé em Deus, a buscar a santificação, que é o Espírito Santo quem coloca essa vontade em mim e em você. E também é o Espírito Santo que nos leva a realizarmos boas obras, tudo isso para a glória de Deus. PGD, lembra? Nós colocamos aqui esse insight, PGD, para a glória de Deus. Então a pergunta que eu gostaria de fazer a você aqui agora, e a mim também, a fim de renovarmos a nossa aliança com Deus, já que estamos em Cristo, e se ainda não estamos, a pergunta que eu preciso fazer aqui agora, ela é muito pessoal. O que é que está me impedindo? Eu preciso fazer essa autoanálise, essa reflexão. O que é que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus e servi-lo? O que é que está me impedindo? Quais são as coisas que estão atrapalhando essa minha comunhão, esse meu relacionamento com Deus? O que é que está colocado acima de Deus na minha vida e que eu preciso reorganizar, porque Deus precisa ser prioridade na minha vida, Deus precisa estar acima de todas as coisas. O restante, Deus acrescenta. O que é que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus e servi-lo? Para que amanhã nós possamos testemunhar Deus, nós possamos testemunhar Jesus, de como o Senhor nos encontrou, como nós estávamos, o que Ele fez em nós e quem nós passamos a ser em Cristo Jesus, como Ele nos transformou para a sua glória. E aí nós precisamos dar um brado, um grito. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Por tão grande salvação em Cristo Jesus. Eu gostaria de impetrar a bênção sobre a sua vida neste momento. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, seja sobre o seu trabalho, seja sobre a extensão da sua família, não somente hoje, mas sempre. Em o nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, suplicando arrependimento, suplicando conversões, nós oramos pela sua vida neste momento. Amém. Deus te abençoe, te cuida, a gente se vê. Abraços.